Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, então, mais uma aula aqui exclusiva para vocês, da comunidade Vida Real. Eu fico muito feliz, vocês que estão tirando o tempo de vocês e participando aqui ao vivo, em plena sexta-feira, às 8h30 da noite. Então, quero agradecer realmente vocês por ter dedicado esse tempo, por estarem aqui e ter realmente escolhido e decidido na vida de vocês, de aprender algo novo. E eu fico muito feliz que vocês também confiam muito nesse meu processo de realmente eu estar postando aqui para vocês, estar mostrando a minha transformação. E essa é a minha intenção quando eu criei a comunidade Vida Real. Eu vou até me apresentar aqui, porque acho que tem pessoas que não me conhecem aqui. Vou até pedir para vocês deixarem aqui no comentário quem já me acompanha e quem não me acompanha. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou formada em contabilidade, sou do Rio Grande do Sul, lá de Santa Rosa. Hoje estou morando em Santa Catarina, Itapema. Fiz a formação da contabilidade, depois, logo da faculdade, eu fiz um MBA em marketing digital e conheci essa área que eu atuo hoje. Sou consultora também do Sebrae, do Rio Grande do Sul, e recentemente também passei no credenciamento de Santa Catarina, então estou aí atendendo o sul do Brasil e espero aí estar cada ano crescendo mais, atingindo mais negócios. Qual é a minha função, pessoal? De realmente mostrar para as pessoas que a gente é capaz, sim, de desenvolver o nosso próprio negócio. Eu fiz isso, eu vim de uma família de agricultores que nunca tinham desenvolvido, que nunca imaginaram ter realmente, ver a possibilidade de realmente criar o seu próprio negócio. E como eu fui buscar isso, como eu fui estudar, vi essas possibilidades de estar realmente abrindo o meu próprio negócio, eu mostrei toda essa minha transformação nas redes sociais, mostrei que sim, é possível. E eu sempre digo assim, se eu conseguir, pessoal, vocês aí também conseguem, tá? E qual é a intenção dessa aula hoje aqui? Hoje não vai ter slide, vai ser vida real mesmo. As primeiras aulas aqui eu trouxe alguns slides para vocês, mas eu quero compartilhar aqui realmente o método que eu utilizo para produzir os stories, de como começar a aparecer nas redes sociais, que conteúdo fazer, que esse também foi uma grande dúvida quando eu comecei. E eu sei exatamente o que vocês passam. Então, por isso que eu realmente não trouxe slide hoje aqui para conversar mais com vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Aproveitem esse momento que vocês estão aqui na aula. Eu quero que vocês interajam, deixem aqui nos comentários as dúvidas, enfim, que surgir aqui. Eu quero que vocês participem, porque essa é a minha intenção, tirar as dúvidas de vocês e realmente mostrar um caminho. E daí, quem sabe, vocês devem estar se questionando, poxa, mas por que eu tenho que aparecer na rede social? Por que eu tenho que compartilhar a minha rotina? Por que realmente eu devo aparecer, gravar stories e falar do produto que eu vendo ou que eu estou pensando em vender? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui assistindo essa aula que estão fazendo essa transição de carreira, que quem sabe às vezes estão trabalhando na CLT, que estão pensando em desenvolver o seu negócio, ou já estão com o seu negócio desenvolvido e ainda não têm a coragem de aparecer nas redes sociais. E eu sempre falo uma coisa, principalmente nas minhas consultorias. Se você que tem o seu produto, o seu serviço para vender, tem vergonha de falar sobre o que você vende, quem vai falar do seu produto? Então, vocês têm que se sentir orgulhosos de realmente ter um produto ou serviço que vocês têm para vender e realmente falar isso nas redes sociais. De realmente querer que outras pessoas compram de vocês. Então, começa a aula a partir desse ponto. E eu quero trazer essa reflexão para vocês do sentido de, se você
não tem a coragem de falar sobre aquilo que você vende, quem vai fazer isso por você? E digo outra coisa. Essa questão de ter medo de aparecer nas redes sociais é porque não doeu ainda o suficiente na vida de vocês. Porque quando doer realmente assim, ó, a questão financeira, a questão de, ai, meu negócio não está indo para frente, ou o que eu tenho que fazer, você vai ter realmente essa coragem e você vai realmente ter que fazer, porque ninguém faz por você. E eu tive essa dor, pessoal, de começar realmente a aparecer nas redes sociais. Porque quando eu comecei o meu negócio, foi assim, ó, muito rápido mesmo. E eu precisava vender. Então, eu meio que obriguei a criar conteúdo nas redes sociais, eu tinha que ser exemplo daquilo ali, eu comecei a postar e comecei a falar sobre o que eu realmente estava desenvolvendo, o que eu estava querendo construir a minha consultoria e queria mostrar para as outras pessoas. Então, isso foi uma dor muito grande para mim, que eu tive que realmente colocar isso para fora, tá? Então, não acham que às vezes, quando a gente olha nas redes sociais as pessoas que produzem conteúdo, é tão fácil. Mas elas já passaram por essa fase, elas já se desenvolveram, elas realmente já quebraram essa barreira de ter essa coragem, ousadia de se posicionar nas redes sociais. E daí, outra coisa que eu trabalho muito e que eu comento e eu vejo que é a grande dúvida das pessoas é quando a gente se compara com as outras pessoas nas redes sociais, né? E o meu começo, se eu olhar hoje para os primeiros stories, quando eu postei, eu tenho a nitidez do quanto eu evoluí, o quanto eu ficava nervosa, eu falava rápido, eu não sabia o que falar, mas eu fiz com as condições que eu tinha, eu fiz o que eu realmente sabia, porque eu sabia que quando eu ia me posicionar nas redes sociais, eu ia falar sobre o meu conteúdo, as minhas consultorias, o que eu realmente vendo para as pessoas, para os negócios, eu ia ajudar as outras pessoas. Então, eu realmente confiava naquilo que eu transformava nos negócios. Então, eu tinha certeza que esse era só um processo que eu ia passar. E quando eu realmente tomei coragem, ousadia de ir lá, se posicionar com as condições que eu tinha, com o celular que eu tinha, no lugar que dava, eu fui quebrando essas barreiras. E quando a gente olha para as outras pessoas que já estão há mais tempo nas redes sociais, que já produzem conteúdos elaborados, a gente fica se comparando com essas pessoas. Só que assim, pessoal, todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um início. E a gente não sabe de tudo no início. Quando a gente era criança, a gente aprendeu a caminhar, a gente aprendeu a se desenvolver, a gente aprendeu a se comunicar, a falar. E assim também é nas redes sociais. A gente vai aprendendo e vai o quê? Melhorando cada vez mais. Então, quanto mais eu fui constante nas redes sociais, quanto mais eu produzi conteúdo nas redes sociais, mais eu fui me desenvolvendo, fui perdendo esse medo, e hoje eu consigo vir aqui dar uma aula ao vivo para vocês, sem suporte nenhum, porque o método eu já apliquei ele tantas vezes, já fiz eles tantas vezes, que eu não preciso mais de estrutura nenhuma, eu simplesmente posso vir aqui e abrir abertamente uma aula para vocês e tirar as dúvidas de vocês, porque eu já persisti nisso, já tive a constância e realmente eu sei que funcionou. Então, quando a gente fala assim, mas eu preciso aparecer nas redes sociais para vender, tem 2 pontos que podem ser cuidados. Por exemplo, o seu negócio é um serviço que é você que está realmente desenvolvendo e vendendo nas redes sociais, é indicado sim você aparecer, porque é um serviço que depende de você. Por exemplo, a minha consultoria, é eu que passo a consultoria. Então, nada melhor do que eu mesma criar vídeos, falar sobre a consultoria que eu vendo.
Agora, quando eu falo sobre um produto que ele é físico, é um produto que eu posso realmente tirar uma foto, que eu posso desenvolver, ou até mesmo, por exemplo, um salão de beleza, que eu tenho conteúdos para desenvolver. Por exemplo, sei que tem alguns terapeutas aqui na aula, que tem um método também para desenvolver na sessão lá que ele que faz. Todos esses pontos de serviços que tu pode estar publicando nas redes sociais, eles podem ser utilizados com conteúdos que você não apareça, como também você aparecendo. Mas eu quero que vocês entendam que essa questão de aparecer nas redes sociais não é porque eu tenho que ir lá fazer um vídeo ou que eu tenho que aparecer, mas é realmente para vocês falar sobre o que vocês vendem. E daí volto a dizer de novo nessa questão. Se vocês não têm coragem de falar sobre o produto que vocês vendem, quem vai ter coragem? Então, eu vou frisar isso várias vezes na aula, porque a gente precisa entender que nós precisamos falar de boca cheia do nosso produto. Quando a gente vai para as redes sociais, é que nem vender um produto fisicamente, quando tu está frente a frente da pessoa. E é isso que vocês têm que pensar quando vocês vão para as redes sociais. Só que daí vem aquele ponto, né? Mas por onde eu começo? Daí a gente já evoluiu, a gente já passou por vários serviços, a gente já fez várias formações e a gente não postou isso nas redes sociais. E daí a gente fica se questionando, né? Meu, mas por onde que eu começo? Que o pessoal nem sabe onde eu estou, o que eu estou fazendo agora nesse momento. E daí o que eu sempre aconselho? Comecem falando sobre o dia que vocês vivem hoje, nas condições que vocês estão hoje, nesse momento. Tem um dia específico, que é na quinta-feira, que é o dia do TBT, que a gente pode trazer histórias do passado, que a gente pode trazer, por exemplo, feedback de cliente, a gente pode trazer as formações que a gente fez, trazendo autoridade para nós, falando o que a gente desenvolve. Então, tem dias, que é o dia do TBT, na quinta-feira, que realmente a gente pode trazer assuntos do passado. E daí você vai contando a sua transformação, o que você fez. E às vezes a gente fica nesse intuito de, né, por onde que eu começo? O que eu tenho que publicar? Será que eu falo lá do passado? Será que eu falo lá para frente? Façam o básico. Às vezes a gente quer pensar em algo tão fora da curva, às vezes a gente quer pensar em fazer uma postagem, né, inovadora, algo que ninguém publicou. Só que se você não está fazendo nem o feijão com arroz, por que você vai querer fazer algo tão elaborado? Então, assim, para vocês terem essa relação, né? Por exemplo, o feijão com arroz, ele funciona, pessoal. Ele funciona se tu publicar 1 ou 2 stories lá na rede social. Só que daí você acha que tem que publicar 10, 15 stories, porque vocês veem as blogueiras, influencers, encher story lá no Instagram. Só que às vezes esse conteúdo é uma encheção de linguiça. Às vezes elas falaram um monte de coisa lá e no fim não falaram nada. Não falaram sobre o negócio, não falaram nada que agregaram. E daí o que entra nesse ponto? Mais uma vez, a comparação. Ah, mas eles estão postando isso, eu vou ter que publicar também isso. O pessoal está postando, né, um monte de coisa, eu vou ter que também postar. O pessoal está fazendo os memezinhos, as dancinhas, eu vou ter que dançar também, eu vou ter que fazer isso. E daí o que você esquece de fazer muitas vezes? Postar o feijão com arroz. O que você vende? Como eu te contrato? Como é que funciona o seu serviço? Eu entro em contato contigo, você vem até aqui, você tem um espaço físico. Como é que é? Como é que funciona para mim comprar esse produto? Quais são as formas de pagamento? É só dinheiro? É Pix? É cartão? Tem as possibilidades de parcelar? E daí, esse feijão com arroz que eu estou falando, pessoal, não está lá nas redes sociais. Daí a gente acha que tem que
fazer uma elaboração de story, falar sobre outras coisas, mas, na verdade, o básico você não está postando nas redes sociais. Então, eu sempre trabalho com 3 etapas nas redes sociais, que é o posicionamento, as estratégias de venda e quando a gente faz o tráfego pago. Existem essas etapas e a gente sempre precisa ver em qual etapa você está. Você já tem um posicionamento nas redes sociais? O que é o posicionamento? É olhar lá para o seu feed, para as suas publicações e realmente ver. Está claro para as pessoas o que você faz? Então, é muito importante deixar claro o produto que você tem disponível, como funciona, onde te contrata, como vende, horário de atendimento. Aquele feijão com arroz que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, depois disso vem o quê? Depois disso vem as estratégias. Aí a gente vai criar conteúdos mais elaborados. Existe um momento que a gente pode criar os memes, criar conteúdo mais diferente. É nessa segunda etapa, quando realmente a gente cria outras estratégias, quando a gente publica mais nas redes sociais, mas ainda continua com o posicionamento, falando sobre o produto que você vende. E depois disso, vocês vão perceber que vai chegar um nível nas redes sociais que o seu conteúdo, às vezes, não vai ter tanta entrega como tinha, porque você vai crescendo organicamente e, de repente, o Instagram ele não vai mais te entregar como entregava uma vez. E daí, sim, você pode fazer o tráfego pago, que é investir nas plataformas, que vai chegar mais rápido até o seu público-alvo, tá? Então, existem essas etapas e, às vezes, a gente não sabe em que etapa a gente está. E, às vezes, a gente até já tem a consciência, você até já tem, por exemplo, assim, a questão de, nossa, eu já estou num nível que eu já vendo super bem e tal, mas isso não está claro lá nas redes sociais ainda. Então, quero trazer realmente essa consciência para vocês entender de que em que momento que eu estou hoje e o que eu posso publicar nas redes sociais para me ajudar a vender. Essa é a intenção, realmente olhar para a rede social e ver ela como um meio, uma ferramenta que vai ajudar a você fechar a sua venda. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Quero um joinha, quero que vocês comentem aí. Então tá bom. E o pessoal aí que não tá com a câmera ligada, por favor, gente, liguem a câmera. Eu não admito vocês estarem em uma aula de marketing com a câmera desligada de vocês, hein? Não admito. E aí que tá, né? A gente tem vergonha de abrir a nossa câmera aqui participar de uma aula. E daí eu já sei as desculpas de vocês. Ai, eu tô aqui no meu quarto. Ou, ai, eu não tô com uma roupa legal. Ai, eu não me maquiei. Não tá legal o ambiente que eu tô. Eu não vou me mostrar. E daí, olha só quantas desculpas vocês já deram para vocês. Olha aí, tô gostando de ver as câmeras de vocês. Oi, Angela. Que legal. Isso aí, gostei de ver, ó. Tem ainda, acho que umas 4 pessoas aí que aí não abriram a câmera. Mas tudo bem, tá? No tempo de vocês, não quero forçar também ninguém. Mas eu vou trazer essa questão de... A gente fica se olhando, né? Ai, eu não vou mostrar isso aqui. Ai, eu não tô legal, não vou me mostrar. Ou eu não vou gravar o story agora, porque eu vou esperar comprar um telefone melhor. Daí eu vou começar a gravar vídeo e daí eu vou postar. E eu tenho certeza, ó, já até vi já umas cabeças balançando aí, que compraram já um telefone melhor, tá? Já compraram um telefone melhor e ainda não estão gravando, né? E ainda não estão gravando e ainda não estão postando, tá? E é isso que acontece, pessoal. A gente fica se cobrando, a gente fica esperando o melhor momento.
a gente realmente fica esperando, não. Porque quando eu fizer uma escova no cabelo, ou quando eu fizer uma maquiagem, daí eu vou realmente fazer um conteúdo, eu vou gravar os stories e vou postar lá. Pessoal, quando eu comecei a postar, eu estava dentro do escritório de uma empresa que nem era minha, que eu estava falando já lá que eu queria ajudar as pessoas a se posicionar nas redes sociais, a falar das consultorias, sobre os resultados que eu já tinha. E eu comecei, gente, naquele momento, postando aquilo que eu estava vivendo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu aprendi a desenvolver o storytelling, eu aprendi que a gente tinha que contar a nossa história, a gente tinha que contar, por exemplo, o que a gente já passou para conectar com as pessoas. E daí eu vou confessar aqui para vocês, pessoal. Eu não queria contar a minha história. Porque eu tinha acabado de passar por um monte de mudança da minha vida, que foi o quê? Separação. Eu me mudei, eu saí da casa que eu tinha construído. Eu estava morando de aluguel. E daí, meu Deus, gente, quem me conhece mais tempo sabe que o fuzuê de mudança que foi na minha vida. E eu não queria contar isso. Só que eu precisava começar nas redes sociais. Então, o que eu fiz? Eu comecei a postar exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. O que eu estava vivendo naquele momento, que era trabalhando lá no Chicotingás, numa distribuidora lá do Noroeste do Rio Grande do Sul. E eu comecei lá, postando aquilo que eu fazia no meu dia a dia, que era o quê? Fazer atendimento, que era cuidar do depósito, cuidar da área financeira, fazer encomenda de gás. E eu comecei a postar aquilo lá. Eu comecei a mostrar o meu dia a dia. E daí o que aconteceu? Muitas pessoas me confundiram com o quê? Com influencer digital. Mas, na verdade, eu estava sendo influencer do meu próprio negócio. E daí a gente tem que também parar de se comparar com essas influencers digitais. Você tem que ser influencer do seu próprio negócio. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Que vocês sim podem gravar os vídeos de vocês e fazer os conteúdos que vocês têm. Naquele momento, vocês não precisam pensar que vai estar tudo pronto, tudo elaborado para recém vocês começar. Porque esse momento, pessoal, não existe. Vocês sempre vão estar o quê? Buscando uma fase nova. Vocês vão evoluir, vocês vão crescer, vocês vão ver o próprio crescimento de vocês. E daí o que aconteceu? Vocês vão chegar num momento que vocês vão olhar, se eu tivesse publicado que eu estava fazendo aquilo lá, se eu tivesse começado há um ano atrás, se eu tivesse começado lá quando eu escutei a Jéssica uma vez falar que eu era para começar, hoje vocês já estariam em outro nível. Então, assim, se não for agora, quando vai ser? E daí eu pergunto para vocês. Quando vai ser? E não adianta eu ficar apavorado, tá? Que eu tô vendo vocês. Não, doeu, né? Vai dizer que não doeu escutar isso, né? Porque vocês, com certeza, devem estar assim. Verdade. Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu não comecei, eu estava naquela situação e agora eu já estou numa situação melhor e eu ainda não comecei. E daí? Quando que vocês vão começar? Eu já trabalhei isso aqui em outras aulas, tá? Da comunidade Vida Real, que é realmente fazer um planejamento, que é realmente fazer, montar seu plano de ação, que é desenvolver o que você vai publicar nas redes sociais, que isso também é muito importante. Mas, às vezes, a gente fica olhando, né? Quando tudo estiver pronto, planejado, quando tudo... E esse dia não vai chegar, pessoal, tá? Porque, vou falar assim para vocês, desde que eu abri minha empresa, eu já passei por muitas mudanças. Eu já tive sociedade, eu já tive várias pessoas na minha equipe trabalhando comigo, eu já passei por várias fases. E quem sabe vocês que me acompanharam nem viram todo esse processo de mudança, esse fuzuê, mas vocês viram sempre lá.
tendo a constância, continuando, mostrando o que eu estava fazendo, evoluindo, tive mudança de estado, de lugar onde eu morava, do que eu fazia. E quando você mostra essa evolução que você vai tendo na sua vida, você vai gerando a sua própria autoridade. Uma coisa que eu sempre pensei, de que tudo aquilo que eu falo, eu faço. Tudo aquilo que realmente eu posto lá é de verdade. Realmente eu sou assim. Por isso que criou esse nome da vida real com marketing. Porque realmente eu mostrei os meus bastidores. E assim, ó, não é fácil, tá? Não é. Não é fácil. E quem diz que é fácil vender na internet, quem diz que é fácil conseguir fazer dinheiro pela internet, tá mentindo, pessoal, tá? E eu vou ser bem realista aqui com vocês. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Só que às vezes a gente acha que, ah, então, olha só, é tão fácil, postou lá no story, vendeu e, meu Deus, só flui a vida dela. E daí eu tô aqui com o meu negócio e não sei o que postar, não sei o que fazer, e não sai do chão. E daí o que às vezes acontece? Aquela pessoa lá que você está vendo publicar e fazer um monte de coisa, você até, quem sabe, olha assim e pensa, nossa, mas o meu conteúdo eu ia fazer uma coisa bem melhor. Ou o meu produto que eu vendo aqui, eu ia fazer algo bem mais legal. Só que sabe qual é a diferença? É que a outra pessoa lá está fazendo. E quem sabe você poderia fazer até melhor que essa outra pessoa. Só que mesmo assim, aquela outra pessoa, o pior conteúdo que seja, está fazendo e funcionando para ela. E essa é a diferença, é que às vezes a gente não faz, a gente não entra em movimento. E digo uma coisa, às vezes até estando no movimento errado, até fazendo coisas erradas, é o processo que vocês precisam viver, é o processo que vocês precisam passar, porque vocês precisam se preparar. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce assim, ó. Pode até que seja, já nasceu assim, ai meu Deus, é super fácil gravar isso aqui, eu vou vender aqui pela internet. Tem gente que tem a facilidade, mas eu vou dizer que eu desenvolvi isso, porque eu não tinha. Eu não tinha essa coragem de realmente postar os stories lá, eu não sabia o que postar, mas, mais uma vez eu falo, comecei com as condições que eu tinha. E por isso que eu realmente conto isso aqui para vocês, e já contei várias vezes, eu vou continuar contando para realmente vocês se inspirarem, para vocês verem que é possível. Gente, eu posto o feijão com arroz, tá? Eu posto o feijão com arroz e ele funciona, né? E o que é o feijão com arroz? É realmente deixar claro para as pessoas o que você faz, o que você vende, tá? E daí, por que a gente tem que mostrar a nossa rotina? Por que eu tenho que mostrar os bastidores do que eu faço? Porque isso gera conexões com as pessoas. O seu dia a dia, aquilo que você faz, conecta com a outra pessoa. E é isso que faz as pessoas realmente gostarem de acompanhar vocês nas redes sociais. Porque se você toda hora ficar postando que está vendendo, ninguém gosta de acompanhar um perfil que fica toda hora vendendo, né? Vou dar aqui um exemplo que me veio aqui, por exemplo, que eu sei que tem gente aqui que vende, Mary Kay, tá? Se você ficar toda hora vendendo, tô com promoção, tô aqui com um produto novo, olha, aqui tá o passo a passo. Não seria mais interessante postar a pessoa usando as dicas, porque tem muita dica, passa assim, passa assado, esse lugar aqui tu usa esse produto, você sabia que esse produto aqui, olha, levantou a máscara de cílios, levantou o meu cílio, já deu um olhar diferente. O batom, você sabia que tem uma maneira correta de passar o batom? Por exemplo, eu não sei, gente, eu não sei, eu tenho certeza que deve ter uma maneira. Deve ter uma maneira de tu passar o iluminador, tem um local que eu sei, porque eu já fiz um curso, tá?
Mas, tipo, essas coisas básicas que às vezes a gente acha que, ai, mas é tão óbvio, né? Ah, isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe se maquiar. Todo mundo sabe, mas o óbvio ele precisa ser dito. O que é óbvio para você não é para a pessoa que compra o seu produto. Então, por isso que a gente tem que bater nessa tecla, tá? Por exemplo, para mim, é óbvio para mim que eu tenho que fazer stories e eu tenho que publicar, mas eu tenho que estar vindo aqui produzir conteúdo para vocês e falar, ó, vocês têm que postar story lá. Vocês têm que publicar lá nas redes sociais de vocês. Eu tenho que falar isso para vocês. O óbvio, ele precisa ser dito. E com certeza vocês sabem disso. Mas eu tenho que estar aqui relembrando para vocês. Vocês têm que estar aqui em plena sexta-feira, realmente, escutando o que, quem sabe, vocês já escutaram várias vezes. Mas qual é a minha intenção aqui? É realmente fazer vocês entender o porquê vocês ainda não começaram. Tá? Se não for agora, quando? Tá? Então, essa reflexão que eu quero realmente trazer aqui para vocês entender por que meu negócio não está vendendo? Por que eu não estou faturando? Por que eu não tenho resultado? Porque vocês estão fazendo o que precisa ser feito ou vocês estão dando desculpa? Ah, eu não estou pronta ainda, eu não estou no melhor cenário, eu não estou maquiada, eu não estou com o cabelo arrumado, eu não estou na melhor fase. Quais as desculpas que vocês estão colocando na mente de vocês? Por exemplo, aqui, né, quando eu pedi para vocês ligar a câmera, o que veio na cabeça de vocês? É isso que muitas vezes vocês têm que olhar para vocês. Vocês têm que realmente entender quem vocês são. Onde vocês querem chegar na vida de vocês. E lembra que eu falei no início? Não doeu ainda o suficiente. E eu tenho certeza que vocês estão... né? Não sei se vocês entenderam essa questão quando eu falo em doer o suficiente. Porque quando doer, literalmente, assim, ó, que vocês vão chegar assim, meu, gente, eu preciso dar um jeito, eu preciso mudar, preciso vender, e daí aquilo ali vai gerar o que em vocês? Vai gerar uma indignação, vai fazer vocês, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer, dar certo isso. E daí vocês vão fazer, porque vocês vão precisar. E daí vocês realmente vão agir, vocês vão entrar em movimento, e daí não vai ter desculpa, daí não vai ter local, maquiagem, cabelo, o que eu vou falar, vocês realmente vão fazer. E é sobre isso, tá? É realmente vocês praticar. E com a prática, com a constância, vocês vão melhorar. Vai dizer que quando vocês publicarem o primeiro story, hoje, quando vocês publicam, já não melhorou. Vocês já pegaram o jeito. Antes parecia que era tudo difícil. Meu Deus, aonde que eu tenho que clicar aqui? Como é que eu escrevo? O que eu tenho que fazer? Mas vocês começaram. Vocês fizeram. E aquilo ali, cada vez vai ficando mais fácil. Isso não é um bicho de 7 cabeças, gente. A gente consegue dominar esse aparelho aqui que a gente tem na mão. A gente consegue realmente entender como é que isso funciona e usar a nosso favor, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, ó. Muita gente, né, colocando que tem vergonha de aparecer, né? Sirineu colocou que tem medo da rejeição. Vou falar sobre isso aí. Larissa colocou. Nas outras aulas eu não consegui ligar a câmera, mas por ter começado a postar esses dias meus stories, eu consegui ligar a câmera aqui. É isso aí. Vai dizer que agora já não tá mais leve, né? Tipo, já meio que ficou normal, né? Tá tudo bem. Tá ficando normal. E é sobre isso, porque vocês começaram a praticar mais. Vocês começaram a realmente fazer. E daí vocês vão ver que aquilo ali não é tão difícil assim quanto a nossa mente criou um monte de historinha. É simples, é simplesmente tirar ali uma foto, gravar o seu produto, falar.
E postar, gente, eu sempre digo assim, né? Posta e sai correndo. Não olha, gente, não fica olhando muito, não tenta regravar de novo, posta e sai correndo, e seja o que Deus quiser. Porque é essa questão. Vocês têm que ter a coragem de iniciar, e depois vocês vão ver que cada vez praticando mais, vai ficar mais leve, não vai ficar difícil, vocês vão perceber que não é tão complicado como parece ser. E lembram daquilo que eu falei, não se comparam com as outras pessoas. Todo mundo teve um começo e vocês também vão ter que ter esse começo. Só que vocês precisam passar dessa fase, entendeu? Vocês precisam começar. Depois que vocês começaram, vai embora. Só que eu entendo essa questão do medo, da rejeição. Eu entendo que, assim, ó, é forte essa questão de ir para as redes sociais e se questionar, mas será que eu vou dar certo? Será que se eu me expor lá nas redes sociais vai funcionar mesmo? Ou eu vou começar a fazer aqui e não vai dar certo? Daí, o que gera esse sentimento? Gera esse sentimento de rejeição. Porque aqui, assim, pessoal, a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, a gente tem emoções. E daí o que acontece? A gente tem medo de errar. A gente tem medo de não dar certo na vida. Só que daí é essa questão que vocês têm que trabalhar dentro de vocês. Onde vocês querem chegar? Qual é o legado de vocês? Por que vocês estão aqui? E acreditarem no produto de vocês. Acreditarem realmente naquilo que vocês querem oferecer para as pessoas. Porque se você não acredita no produto que você tem, me desculpa, ninguém mais vai acreditar. Porque se você não fica feliz de falar sobre o produto que você tem, me diz quem vai ter essa vontade. Então, você tem que realmente trabalhar isso internamente e olhar para dentro de você e entender. Eu acredito nisso aqui, gente. Isso aqui vai funcionar e eu vou fazer até dar certo. E não ir com aquele já medo de tipo assim, ai, eu vou ver se vai dar certo. Vou tentar. Vou tentar ali. Não, é ir com a confiança. Não, eu vou fazer isso aqui até dar certo. Eu posso até errar. Eu posso até errar aqui no meu começo. Mas eu vou fazer isso aqui dar certo. E a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar no nosso negócio que a gente desenvolve. A gente tem que acreditar que realmente a gente tem esse poder de poder se transformar, de poder se desenvolver. E entender que esse é o processo, pessoal, de todo mundo. Quando eu comecei, eu vendia um produto, né? Quando eu comecei, realmente eu era terapeuta nas redes sociais. Eu falava sobre reiki, sobre barras de axis, sobre os treinamentos que eu fazia, e daí eu já andava a vender curso. E hoje, olha quanta evolução. Ninguém mais nem lembra que eu era terapeuta. Ninguém mais nem lembra do meu começo. Já foi, já passou, já estou em outra fase. Na verdade, é a gente que fica inculcando, né? Meu Deus, mas o que vão pensar de mim agora? Eu comecei com isso, agora eu vou mudar, e o que vão pensar, né? E daí tu já se bloqueia e já acha que não é capaz. Quantas vezes a gente já mudou? Quantas histórias vocês já viram de pessoas que estavam nas redes sociais, que mudaram, fecharam um negócio, abriram outro? Elas deram satisfação? Não, elas tocaram a vida, gente. Vamos para frente. Elas fizeram isso e é sobre isso. E daí a gente acha que tem que estar tudo perfeito, que tem que ter um filme, assim, que tem que seguir aquilo ali, vai ser aquilo ali para o resto da vida. E não é, gente. O mundo dos negócios, empreender, é sobre isso. Você não pode ficar para trás. Você não pode realmente deixar o seu sonho de desenvolver o produto que você tem por medo de não dar certo, tá? Então, isso já é assunto de uma outra aula aqui, não vou entrar tanto nisso, mas eu já trabalhei aqui. Eu falo sobre 6 sintomas que a gente tem e que a gente pode realmente procurar entender isso
e melhorar, e mudar. E, pessoal, assim, ó, é sério, se eu conseguir mudar, gente, vocês também conseguem, tá? Tem gente aí que me conhece do início, sabe quanto que eu era travada, e hoje aqui, eu fazendo essa aula, para mim, assim, ó, venci na vida, gente, fazer isso aqui. Venci na vida, vim aqui com realmente, assim, uma simplicidade, falar realmente sobre o que eu faço, que funciona e mostrar para vocês que é possível. Mas eu desenvolvi isso hoje para estar realmente aqui falando com vocês. Eu utilizei as ferramentas, eu fiz slide, eu vivi tudo isso, pessoal. Então, é viver o processo. A gente não vai estar pronto, mas vocês precisam realmente começar e desenvolver isso, tá? Essa é a questão. Deixa eu ver o que a Larissa colocou aqui. Eu já ia digitar isso. Quando eu postei, só lembrei de você falando isso. Posta e sai correndo. E é isso, né? Vai dizer aí que quando a gente posta lá os stories, né? No início eu sei o que vocês fazem. A gente posta lá os stories e daí, olha, meu Deus, eu vou ver quantas visualizações deu. Vou ver quem que olhou. Aí vou ver se alguém curtiu. Meu Deus, ninguém curtiu. Ninguém compartilhou. Aí daí já começa. Ai, meu Deus, não vai viralizar isso aqui. As pessoas não vão ver. Não é isso, gente. Posta e, ó, você tem que entender que é assim, ó. Não é sobre números, não é sobre curtidas, não é sobre visualizações. É entender que você precisa postar para falar do teu negócio, não é para mostrar para os outros. Lady colocou. É medo do julgamento do outro. O que os outros vão pensar. E quase sempre esses outros são as pessoas próximas. É, exatamente isso. Eu vou dar uma dica para vocês que eu fazia, tá? E vai pegar bem o que a Lady falou. Eu também tinha essa vergonha, tá? De pessoas próximas assim, e daí eu ficava pensando, meu, mas o que vão dizer, né? Agora dei louca de abrir meu negócio aqui, viver do digital, e era no meio da pandemia. Meu Deus, eu resolvi assim, ó, abrir o meu negócio numa época assim super legal, assim. No meio de uma pandemia, eu saí de uma empresa e tá tudo certo. O que eu fiz, tá? Eu peguei e silenciei os stories daquelas pessoas. Não deixei elas ver aqueles meus stories. Bloqueei elas, tá? Bloqueei essas pessoas. Porque aquilo ali me pesava. Tipo assim, quando eu pegava, quando eu fazia isso aqui, eu parecia que eu via a pessoa dando risada dos meus stories. Eu via a pessoa fazendo isso. Falei, não, eu vou ser mais forte que isso. Eu fui lá, bloqueei as pessoas que eu achava que tinham me atrapalhar no meu processo e comecei a postar. Isso me deixou assim, mais leve, não fiquei mais pensando no que iam achar, porque o que eu coloquei na minha cabeça? Que eu precisava postar, eu precisava mostrar para as pessoas o que eu fazia. Então, se for necessário, bloqueie essas pessoas. Fazem isso por um tempo. E depois vocês vão fazer e vocês nem vão mais lembrar da pessoa. Daí vai passar um tempo, vocês vão pensar, meu Deus, vou desbloquear a pessoa. Aquilo lá não me afeta mais. Façam isso se for necessário. Ou outra coisa que eu indico bastante, começam pelos melhores amigos. Criam os melhores amigos ali com 20 pessoas, 50 pessoas e começam a produzir conteúdo nos melhores amigos. Eu fiz isso, gente. Eu fiz isso. Para as pessoas que eu ia me sentir mais à vontade de produzir conteúdo. Eu comecei a fazer ali nos melhores amigos. E daí, depois disso, quando eu peguei o jeito ali de gravar, de falar com as pessoas, eu liberei para o público. E daí o famoso posta e sai correndo, gente, eu faço isso mesmo, posta e sai correndo, e ó, tô fazendo a minha parte, tô postando ali. E daí o que aconteceu? Foi ficando mais leve. Mas o que eu fiz? Eu tive a constância, eu pratiquei, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, que o primeiro story ele não vai estar bonito 100%, a primeira vez que vocês vão falar não vai estar perfeitamente, mas vai ter que ter a primeira vez.
Vai ter que ter a primeira vez para vocês fazer as próximas vezes de forma mais leve. E essa é a intenção. Daí eu colocou aqui. Até porque os conhecidos mais estão lá para observar, você tendo a coragem que eles não têm. Exatamente isso. E daí muita gente olha e sabe o que eles pensam, pessoal? Essa questão assim, ó, principalmente, né, falando ali de amizades, da adolescência, colegas de faculdade, ensino médio. Essas pessoas, elas vieram do mesmo lugar que você. E daí, o que gera isso? Ai, a fulaninha tá fazendo lá, né? Ai, olha só, virou a blogueira agora. Ah, a blogueira da cidade, agora deu para fazer vídeo, tá se achando. Ai, tá postando agora que vai na academia. Deixa que falam, porque você tá indo na academia. Você tá postando, você tá vendendo. E ela lá, não. A pessoa lá que tá falando isso, ela não tá fazendo nem um terço do que tu tá fazendo. Então, não dão importância para isso. Pegam isso para vocês e canalizam de uma maneira que vocês convertem essa energia. E é aquilo que eu falo. Acreditam naquilo que vocês estão fazendo, no potencial que vocês têm, para vocês mudar isso e realmente evoluir. Tá? Então, essa questão de quando tu fica ali, né? Ai, mas será que eu vou postar? O que vão falar? Gente, pensam aonde vocês querem chegar. Pensam o quanto vocês podem vender utilizando essa ferramenta que está aí disponível para todo mundo e a gente não sabe usar ela. Então, usem essa ferramenta. Olhem para as redes sociais com outros olhos. Olhem para as redes sociais e percebam como a rede social pode ajudar você. E não olha para a rede social como um inimigo seu, tá? E tenta realmente trabalhar essa questão na sua mente, de realmente olhar com outros olhos e não inventar essas historinhas que a nossa mente inventa, tá? Por isso que eu quero que vocês realmente estejam mais aqui nas aulas, que vocês participam mais, que vocês realmente entendam como é um começo, tá? E por isso que eu quero realmente, às vezes, assim, ó, compartilhar situações que eu passei, porque eu sei o que vocês estão passando, eu já passei por isso. Não é fácil, mas é possível, gente, tá? E se vocês conseguirem entender que vocês podem utilizar a rede social de vocês como auxílio, como uma ferramenta, não para produzir qualquer coisa, não para mostrar para o outro lá, não, é para facilitar a vida de vocês, facilitar no atendimento de vocês. É essa visão que vocês têm que ter da rede social. E daí, mais uma vez, aquilo que eu sempre prego muito, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. E eu sei que tem gente aqui que ainda não tem o seu CNPJ. Só que, quem sabe futuramente pode desenvolver um CNPJ. Ou assim, pessoal, ter uma segunda renda. Eu sempre vivi com no mínimo 3 rendas. E eu sempre utilizei a rede social para potencializar isso, para mim auxiliar na minha venda. Vocês têm que olhar para a rede social dessa maneira, que ajude a vender. Hoje, as pessoas não me procuram mais tanto. Mas até um tempo atrás, as pessoas ainda me ligavam pedindo gás. Elas ainda me procuravam, elas ainda lembravam de quem? De quem estava lá todo dia postando e falando sobre o gás, né? Que eu vendia botijão de gás de cozinha, pessoal. Eu vendia isso. E às vezes a gente tem vergonha, né? Ai, meu Deus, meu produto não é digno, né? De eu postar isso lá nas redes sociais. Gente, eu vendia botijão de gás nas redes sociais. E vendia. Vocês não imaginam como eu vendia.
Então, a gente tem que ter orgulho do que a gente faz. Eu tenho orgulho de falar isso, do meu começo. E essa questão que realmente a gente tem que entender no momento que a gente está hoje, mas entender aonde a gente pode chegar e honrar sempre a nossa história, honrar tudo aquilo que a gente fez. Conheço a maioria aqui das pessoas que estão na aula e eu tenho certeza que vocês são pessoas que construíram grandes coisas na vida de vocês. Então, pegam isso e se fortaleçam ainda mais. Olham para o passado de vocês e percebam o que vocês já passaram lá atrás, da onde vocês vieram, tudo que vocês fizeram hoje para estar aqui nessa aula hoje. Olha quanta evolução. E daí vocês vão se importar com uma pessoa que vai olhar o story de vocês lá. Vocês já passaram por coisa muito mais pior que isso. Que eu tenho certeza disso. Daí vocês vão estar se importando por isso. Deixando de vender mais, deixando de faturar mais o negócio de vocês, porque vocês estão pensando o que os outros vão pensar. Então, olhem para a história de vocês. Olhem o que vocês já passaram. E pegam isso como base, pegam isso como coragem para realmente vocês continuar, para realmente vocês criar esse embasamento, essa coragem, essa ousadia para vocês começar e cada vez melhorar. E tá tudo bem mudar no meio do percurso, mudar no meio do processo. Tá tudo bem, gente. Não tenham vergonha da história de vocês. Todo mundo já passou por tanta coisa. Só que, às vezes, a gente acha que isso é só com a gente. Não, isso acontece, pessoal, com todo mundo. Só que ninguém tem coragem de falar isso. Ninguém tem coragem de realmente ser quem você é. Todo mundo cria o quê? Uma máscara. Não, eu tenho que ser perfeita lá nas redes sociais. Eu tenho que mostrar que eu vivo feliz, eu tenho que mostrar que, meu Deus, o meu produto é isso aqui. Se eu não vendo isso aqui, eu não posso mostrar. Tá? E daí, aí que mora o grande perigo. Daí, com quem tu tá se comparando? A essa pessoa que vive uma vida perfeita lá nas redes sociais e na vida real, realmente, tem um monte de perrengue. E daí? Daí é essa pessoa que você vai se comparar depois de tudo que tu passou na sua vida? Então, reflitam sobre isso. Vocês têm que realmente acreditar aonde vocês querem chegar, no objetivo de vocês. E é só vocês mesmos que vão entender essa questão de por que eu tenho que me posicionar nas redes sociais. E olhar para as redes sociais como uma ferramenta, como realmente isso pode me auxiliar e não olhar aquilo como algo difícil, algo complicado, ou que isso não é para mim, ou que eu não preciso disso. Porque eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Ou você aprende a utilizar o digital, ou você vai ficar para trás. Gente, olha isso aqui que a gente está vivendo hoje, tá? Não quero parecer que eu sou tão velha assim, mas eu já vivi muito das antigas. Mas quem diria que nós ia viver isso aqui que a gente está vivendo hoje? Eu sei que tem gente aqui, eu estou em Santa Catarina, tem gente lá no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa, tem gente lá, não sei, tem um em cada canto aqui. Quando que há 20 anos atrás a gente imaginava que isso aqui ia acontecer? E está acontecendo. Por quê? Por causa do digital. Porque a gente se inovou. Antigamente não escrevia tudo lá no quadro, fazia isso, tinha papel. Gente, eu sou da época de mimeógrafo, tá? Que imprimia lá o negócio no álcool, assim, daí tu cheirava o papel com álcool, assim, meu Deus, gente, agora desbloqueei uma memória bem grande aqui. Não sei se alguém vai conhecer isso aqui, mas tem acho que gente que conhece. Quando que nessa época que a gente pegava lá os trabalhos, né, as provas, com cheirinho de álcool,
que ia estar numa sala assim digital, conhecendo novas pessoas, aprendendo um conteúdo de forma online, lá na casa de vocês, no confortável, aí no quentinho, né? Eu sei que tem lugares que está frio. Quando que a gente imaginava que isso ia acontecer, gente? Isso é possível por quê? Porque a gente colocou internet, porque a gente comprou um aparelho, um notebook, um telefone que tem essa ferramenta, a gente aprendeu a usar. Vai dizer que a gente não aprendeu. E assim também é as redes sociais. A gente tem que aprender a usar da forma correta e a nosso favor. Porque é um mundo de possibilidades que está ali e a gente não sabe usar isso de maneira correta. E assim, ó, existem muitas possibilidades ainda, pessoal. Eu, por um tempo, até eu achei que isso estava saturado já. Mas vou dizer uma coisa assim, ó, tem muito mercado ainda para todas as áreas. Vocês não imaginam as possibilidades que tem. O Brasil inteiro ainda tem muito para se desenvolver. A gente tem que realmente entender como ser ponto com e não ser ponto fora, porque a gente vai ficar para trás, pessoal. A gente tem que realmente aprender de como a gente pode ter essa liberdade geográfica, de como a gente pode trazer isso para o nosso negócio, como a gente pode se conectar com as pessoas para ir no nosso local físico. Como é que eu chego a essas pessoas? A rede social é como se fosse uma avenida cheia de carro. Está passando o carro, e o carro está passando, e o carro está passando, e o carro está passando. Por que eu não posso trazer esse carro para a minha empresa? Só que se eu não mostrar lá para aquele carro que está passando, ele não vai saber que eu existo. Então, essa é a importância de realmente a gente se posicionar nas redes sociais, com as condições que tem, com aquilo que a gente está vivendo agora no momento. Então, essa questão de realmente por onde eu começo a postar. Começam aonde vocês estão agora, contando o que vocês estão fazendo agora. E se no processo vocês mudar, tá tudo bem. Se no meio do processo vocês resolver abrir o negócio de vocês, olha aí, que bom. Já estão posicionados nas redes sociais e vocês resolveram abrir o negócio de vocês. Sempre utilizam as redes sociais de modo que facilite o atendimento de vocês, indiferente se você tem um negócio, se você quer abrir, se você está fazendo uma transição de carreira, mas vejam as redes sociais como uma ferramenta, tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Mandam aqui nos comentários que eu quero tirar as dúvidas de vocês, tá? E quero falar mais com vocês também, tá? Mas eu realmente, meu maior objetivo aqui nessa aula hoje era trazer essa consciência para vocês, olhar as redes sociais de maneira diferente, para vocês produzir conteúdo, porque eu tenho certeza que cada um aqui sabe o que tem que postar lá na rede social. E, na verdade, daí a gente fica com essa trava, né? De, ai, mas o que vão pensar, o que é isso? Então, por isso que eu quis trazer esses pontos aqui para vocês nessa aula, porque o feijão com arroz, ele funciona, só ele precisa ser postado, senão ninguém vai saber. Então, lembrar esses pequenos pontos, tá, pessoal? Ninguém colocou nada aqui. Nossa, então tá todo mundo assim, ó, pronto para sair postando, né? Vou fazer um desafio aqui com vocês. Quero ver todo. Não vou falar já para vocês gravar um story, tá? Mas se alguém sentir de gravar aí uns stories, ó, participei de uma aula aqui e, gente, ó, vou começar a gravar, vou começar a publicar aqui mais. Vocês querem ver mais meu dia a dia? Já faz uma enquete. Sim, quero ver, pessoal. Não quero ver. Postam aqui. Querem ver mais meu dia a dia? Ó, participei da aula aqui da Jéssica e, gente, isso não é difícil.
tá? Tira uma foto aqui da aula, estudando, mostram que vocês estão aqui se dedicando. É essas horas que vocês têm que postar, porque isso que vocês estão fazendo aqui, a maioria do pessoal tá o quê? Não tá fazendo isso, tá o quê? Desfrutando já da vida, né? Vamos dizer assim, já estão aproveitando a vida. E nós estamos o quê? Nós estamos construindo o nosso futuro. Eu gravei isso nos meus stories. Existem 2 tipos de pessoas numa sexta-feira à noite. As que estão construindo o seu futuro e as que já estão aproveitando a vida. E tá tudo bem, né? Não existe certo e errado. Mas realmente pegam esse momento que vocês estão aqui e reflitam, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida, hein? Na sexta-feira, às 9h30 da noite, eu estou aqui aprendendo, e o pior de tudo é escutar coisas que eu já sei, que eu tenho que postar, mas vocês estão aqui para realmente relembrar isso, e para vocês realmente ressignificar isso, para vocês realmente entender por que usar essas redes sociais, por que postar nas redes sociais, tá? Você colocou aqui demais, só verdades que precisam ser ditas e ouvidas para nos impulsionar. Larissa colocou uma pergunta aqui, vamos ver. Tem uma quantidade ideal de stories para não ficar cansativo? Bem importante essa pergunta, Larissa. Eu esqueço de comentar isso. Vou abordar uma questão assim, ó. Não falei aqui muito do storytelling, tá? Dentro da comunidade Vida Real, tem um módulo que eu falo todo o passo a passo do storytelling. Storytelling, para quem não sabe, story em inglês é história e telling é falar. Então, é contar história. Storytelling é isso. E a gente faz através dos stories. Qual a quantidade ideal para mim postar nos stories? Vocês têm que não pensar em números. Vocês têm que pensar realmente na qualidade do conteúdo que vocês vão publicar. E daí vocês têm que pensar o quê? Que vai ter um começo, meio e fim. Lembra quando a gente aprendeu nas aulas de português, na escola, de fazer uma dissertação, de fazer um texto? O que tem que ter num texto? Um começo, meio e fim. Eu vou contar uma história. Tentam sempre lembrar desse contexto de começo, meio e fim. Porque às vezes a gente posta lá um story e de repente nunca mais postou mais nada. Então, trazer esse conteúdo, tá? Realmente postar algo que vocês querem mostrar, tá? Então, o intuito é o quê? Quantidade. Às vezes, em 2 stories, eu vou conseguir comunicar aquilo que eu quero passar. Às vezes, eu vou precisar de 5 stories para comunicar aquilo que eu quero passar nas redes sociais. Então, tentam sempre pegar do princípio assim, ó. O que eu quero que as pessoas querem ver, ou querem entender do meu negócio. O que eu quero transmitir com essa postagem. Não enchem linguiça nas redes sociais. Ai, vou postar isso aqui só para ter uma story lá. É essa a sua intenção nas redes sociais? Sempre pensam, qual é a minha intenção de publicar esse story? O que eu quero passar com esse story? Então, toda vez que vocês forem fazer uma publicação nas redes sociais, tenham isso como princípio. Qual é a minha intenção desse story? O que eu quero postar com isso? E legende, escreve. Às vezes você postou uma foto lá e você teve um entendimento. Ah, eu vi, sei lá, deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Eu vi um prédio lá que teve um detalhe, eu vou postar aquele prédio lá. Mas às vezes só você viu. Às vezes naquela foto lá, você levou meia hora para tirar a foto, achar o ângulo certo para postar, para mostrar aquele detalhe lá no prédio que você lembrou lá. A pessoa passou assim, ó, nem viu o detalhe que você queria mostrar naquele prédio. Então, assim,
Qual é a intenção disso? Qual é a intenção dessa foto? Tenham isso com clareza, que daí vocês vão parar de se preocupar. Aí eu tenho que postar um monte de coisa lá, porque tem que postar um monte de coisa. Por que postar um monte de coisa? Às vezes, em 2 stories, eu vou passar aquilo que eu quero comunicar. Então, isso que vocês têm que ter, intenção. E daí, como é que eu sempre fico aparecendo? Com certeza, vocês que me seguem, vocês sempre têm os meus stories bem no início, né? Eu sempre estou no início, né? Querem saber o segredo? Como eu estou sempre no início dos stories lá, por quê? De manhã cedo eu posto lá meu café com marketing, minha live. Daí de meio-dia eu vou postar lá que eu fiz uma reunião, ou eu vou falar alguma coisa das minhas consultorias. No final do dia, eu vou postar que eu estou caminhando na praia. O que aconteceu? Eu fiz um começo, meio e fim. Eu não posto tudo de uma vez. Eu vou largando. E daí, qual é o segredo? Para eu aparecer sempre na frente dos stories. Porque quando eu apareço lá no início, e daí é um segredinho que quase ninguém faz, para mim é de boas, né? Acordar, tipo, 5 da manhã, né? Já uma época que eu cheguei a acordar 4h30 da manhã, hoje eu não estou mais acordando 5h30, 5 horas, por aí eu acordo. Nessa hora eu já produzo conteúdo. Quantas pessoas vocês acham que estão produzindo conteúdo essa hora? Quase ninguém, né? Então, o que acontece? O meu story vai lá para frente. Daí, o que você faz quando acorda? Ai, olha o story da Jéssica. Então, você interagiu comigo. Eu vou lá para o final da fila. Né? Vou lá para o final da fila de que as pessoas não viram os meus stories. Lá de meio-dia, eu faço outro story. O que eu faço? Eu vou à frente de todas as pessoas que produziram conteúdo e pá, apareço de novo lá na frente. Daí, o que você vai fazer? Ai, a Jéssica postou mais alguma coisa. Vou ver o que ela fez aqui. Vou olhar o story dela. Daí você vai olhar de novo o meu story. E esse daí é o segredo. Eu não preciso postar 20 stories lá, mas ter a constância no meu dia. E esse é o segredo daí de você produzir um story lá, a pessoa olhou, ela vai te jogar no final da fila. Quando você produzir de novo o conteúdo, ela vai te jogar de novo para o início dos stories, tá? Então, às vezes, não é a quantidade, mas realmente ter essas estratégias, tá? Então, esses são os meus segredinhos aqui, que de tanto testar realmente, eu já fui uma pessoa assim que produziu 1001 conteúdo. Hoje eu ainda acho que eu produzo muito conteúdo, tá? Eu quero reduzir, menos é mais, pessoal, tá? Sejam objetivos, porque assim, ó, as pessoas estão ficando cansadas de tanta informação, tá? Eu me sinto assim quando eu acompanho as pessoas nas redes sociais. Então, sempre pensam, se vocês não gostam de ver tudo aquilo, por que vocês vão estar fazendo isso? Então, também tenho esse pensamento, tá? Então, às vezes, o ser objetivo é melhor do que produzir muita coisa, tá? A Larissa colocou aqui também, né, sobre produzir os stories, né, para não ficar cansativo, né? Ou é mais sobre ser interativo ou criativo. Essa parte de realmente assim, ó, interagir com a nossa audiência. Quero que vocês olhem depois da aula e quem assistir depois não vai entender também, mas, por exemplo, nos meus stories hoje, eu postei somente um bom dia de manhã cedo. Quando eu vim gravar agora à noite, o que eu fiz? Eu falei sobre a aula no primeiro story. No segundo stories, eu já coloquei uma enquete. O que vai acontecer com essa enquete? Essa pessoa vai clicar ali, ela vai interagir comigo. E depois eu falei o que era a comunidade de vida real. Eu fiz um começo, meio e fim. Eu já faço isso tanto, pessoal, que é automático. É automático. Parece que eu não consigo sair da gravação dos stories se eu não fechei o looping, se eu não fechei um começo, meio e fim.
que eu fiz no começo? Falei sobre a comunidade de vida real, liberei o link para a aula. O segundo, eu fiz uma enquete, falei, né, que existem 2 tipos de pessoas nas redes sociais e questionei qual você é. E o terceiro, eu finalizei falando o que era a comunidade de vida real. Teve um começo, meio e fim, né? Isso é um storytelling. E teve link, teve uma enquete para as pessoas clicar, com 3 stories que eu publiquei. Então, o que aconteceu? Eu produzi menos conteúdo, mas o conteúdo que eu produzi, ele foi bem interativo. Eu intencionalizei naquilo que eu queria, né? Então, essa é realmente a consciência que vocês precisam ter. Larissa colocou aqui depois. Se você posta sobre a rotina, seu serviço, produto, faz sentido mostrar primeiro stories sobre o seu serviço, produto? Ou é mais interessante criar conexão com algo do dia a dia, tipo academia? Vou dar outra dica para vocês que vocês vão entender que é bem bacana. E que vocês também vão entender e vão sempre lembrar de mim. Olha só. Quando a gente olha a TV, pessoal, eu faz anos que eu não olho mais TV, faz, sei lá, uns 3 anos já, não, uns 4 já, que eu não olho mais TV. Hoje mesmo eu falei com a minha mãe, ela falou uma coisa lá que olhou na TV, eu falei, meu Deus, mãe, eu não sei o que é ligar uma TV, já faz muito tempo, né? Me atualiza aí dessa informação. Mas o que eu quero dar o exemplo para vocês? Quando a gente está olhando a TV, tem uma programação, né? A gente sabe que de manhã cedo tem o Bom Dia Rio Grande, né? Quem é do Sul. Tem o Jornal do Almoço. No final da noite tem o Jornal Nacional, né? E no meio disso aí tem os programas, que eu nem sei que programa que está passando agora. Deve ter ainda o Mais Você lá na Globo, de tarde, a sessão da tarde, isso deve ter ainda, né? Daí o que acontece? Tem essa programação durante o dia, né? Daí vocês vão lembrar, tá vendo que existe a programação na TV e nos stories também existe essa programação, né? Tem que ter um começo, meio e fim. E daí, quando a gente está olhando, por exemplo, uma novela, a novela tem, né, tantas partes lá. Daí tu tá olhando aquela história, né? Tá olhando aquela história lá, tá acontecendo um romance, isso e aquilo, taraná. E de repente, ficou mais, o que vai acontecer? Vem o comercial. Daí, eu tenho que olhar agora o comercial aqui, estão lá oferecendo refrigerante, nananá, não sei o que mais, cerveja, nem sei o que tem mais de propaganda nas TV, eletrodomésticos, Casas Bahia e não sei o quê. E daí volta para a cena lá da novela. Daí tu, olha de novo a novela, o que aconteceu, tá? Aquele lance lá, bababá. O que aconteceu? A audiência, ela aprende naquela história. E no meio tem o comercial, né? Tem o intervalo que eles vendem, né? E depois volta para a história. A Letícia já pegou ali. Assim é nos stories. Eu posto a minha bom dia com todo o gás, as minhas lives, nananá. E lá no meio da minha historinha, dos meus stories, eu falo para as pessoas entrar no meu link da comunidade, eu falo para elas comprar a minha consultoria, eu disponibilizo um link, eu faço o meu comercial de venda. E depois disso, eu volto para a historinha de novo. Volto a mostrar o meu dia a dia. E isso as pessoas nem percebem, mas ali no meio eu vendi. Né? Então, é isso que a gente tem que realmente entender desse exemplo que eu estou dando da TV. Lembram quando vocês forem produzir conteúdo nos stories, de olhar essa questão de que você pode contar uma história, fazer a propaganda e voltar com a história. É isso que gera a conexão. Porque daí tu vai prender a audiência ali, o que está acontecendo, né? Tá mostrando a vida, gerando conexão a uma pessoa que nem eu, que vai na academia, que come, né, que dorme. Às vezes a gente acha que as pessoas não fazem isso, mas elas fazem.
que estuda, que trabalha, e de repente, você já viu esse produto aqui? Eu utilizo assim no meu cabelo. Se você quer saber mais, entre em contato comigo aqui. E daí já postou que foi trabalhar e vendeu ali no meio e ninguém viu e ninguém percebeu. É sobre isso, gente. Só que às vezes a gente não consegue, né? Meu Deus, em que hora que eu vou vender? Como é que eu vou ofertar agora? Então, pensam na novela lá, para vocês vão lembrar disso, pensam na novela, que daí vocês precisam fazer um comercial, mostrar o produto que vocês vendem, e depois continua a novela, tá? E daí vocês postam a rotina de vocês, vendem, mostram o que vocês vendem, né? É importante, né, pessoal? É importante vender, tá? Não focam também só em criar conteúdo e não oferecer. Eu também já cometi esse erro, tá? De produzir conteúdo e não vender, tá? Então, também tem que ter esse entendimento e esse equilíbrio, tá? Leide colocou, minha dificuldade é na constância, não costumo postar dia a dia. Daí não tenho novas ideias de conteúdos para postar. Outra pergunta bem importante aqui, vou falar. Tem uns aparecidinhos aí passando de carro. Não sei se vocês escutaram, tudo bem. Olha só, essa questão de ter criatividade, ou por exemplo assim, nossa, eu tenho que pensar em um conteúdo novo para postar nas redes sociais, tá? E daí, também vou dar o meu exemplo aqui para vocês perceberem. Vocês podem perceber que eu posto sempre a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Vai ter o café com marketing de manhã cedo, vai ter eu falando da minha consultoria, falando do meu treino, sobre o que eu estou fazendo da minha vida, eu estudando, eu lendo a Bíblia, trazendo algumas reflexões. Eu tenho esse planejamento, mas eu posto sempre de maneiras diferentes a mesma coisa, tá? E é isso que é importante vocês trabalhar. Por que o meu bom dia com todo gás, quando eu falo isso, vocês lembrem de mim? Pode ter certeza, quando vocês ir cozinhar, agora eu não trabalho mais isso tanto, né, pessoal? Mas antes as pessoas lembravam muito de mim que eu vendia gás. Porque eu repetia o mesmo conteúdo, só que de maneiras diferentes. Por exemplo, vou dar o exemplo aí da Leite. Vou postar um batom. Primeiro, eu posto dos tipos de cores que estão em alta, por exemplo. Vou postar lá 4 modelos que estão em alta de cores de batom. Vou dar sequência aqui, anota aí, tá, Leide? Eu quero ver tu fazendo esses stories, tá? Por exemplo, vou mostrar 4 tipos, tendências que estão em alta do meu batom aqui. Tá, postei nesse dia as 4. E daí, ó, pessoal, esse exemplo é do batom, mas ele vale para qualquer produto, tá? Só para vocês, eu vou exemplificar aqui para vocês terem noção de como vocês podem trazer para o produto de vocês, tá? Postei 4 tipos de batom de cores que estão em alta na segunda-feira. Na terça-feira, eu vou postar de novo do batom. Mas eu vou mostrar um segredinho. Vou mostrar como usa esse batom, como eu passo ele. Tem um segredo para deixar a boca mais bonita, mais, enfim, mais volumosa, mais... Tá. Tem um segredo ali para mim passar esse batom na terça-feira. Na quarta-feira, eu posso postar... E, gente, eu estou fazendo isso aqui ao vivo, tá? As ideias que estão vindo aqui, eu já vou falando para vocês. Na quarta-feira, eu posso falar sobre a qualidade do meu produto. Vocês sabiam que o material desse batom aqui veio lá de não sei aonde, que tem toda uma história aí, que todo produto tem uma história, que eles fazem os testes, que eles realmente cuidaram desse produto para não danificar a pele, que eles têm protetor solar,
vocês dão autoridade para aquele produto na quarta-feira. Na quinta-feira, eu posso trazer um conteúdo mostrando, por exemplo, a embalagem desse produto. Ele é versátil, ele tem esse desenvolvimento aqui, ele é desse tamanho porque você pode carregar dentro da sua bolsa, ele é desse formato porque ele tem essa tendência. Sabe aquela coisa que eu já falei antes, que o óbvio precisa ser dito? Na quinta-feira eu falei sobre isso. Daí o que eu fiz? Eu criei segunda, terça, quarta, quinta falando do produto. Na sexta-feira, eu vou fazer uma oferta. Olha só, pessoal, eu tô semana inteira aqui mostrando para vocês as variedades de batom que tem, com essa qualidade. Se vocês querem também ter um batom como esse, eu tenho 5 unidades disponíveis hoje no estoque. As primeiras 5 pessoas que me chamar aqui vão garantir o seu batom. E já faz uma oferta ali, tá? Daí, o que no sábado eu posso postar? Eu posso postar simplesmente uma foto usando o batom que eu indiquei. Vocês lembram? Daí largar uma enquete. Vocês lembram que eu mostrei a tendência na segunda-feira das cores? Daí quem olhar sábado o story vai ficar assim, mas eu não olhei na segunda story dela, ela falou de tendência, já perdi o conteúdo. Vou ter que olhar mais aqui esses stories. Já gerou um gatilho de necessidade, né? E daí, domingo, o que eu vou falar no domingo, gente? Estou aí a semana inteira criando conteúdo. No domingo eu vou pedir. E aí, pessoal, gostaram de acompanhar? Todo dia que postei sobre variedades de batom, como usar, qual é a vantagem desse produto, nananana, larga uma enquete lá e pergunta o que as pessoas acharam desse conteúdo. Isso é outra ferramenta que a gente não utiliza, não pergunta para a audiência o que elas estão achando daquele conteúdo. E daí, o que eu fiz, pessoal? Todo dia eu postei a mesma coisa de maneiras diferentes. E é isso que a gente precisa frisar. Às vezes a gente acha que a gente tem que sempre criar algo novo, tem que mostrar algo novo. Mas, às vezes, aquilo lá que você postou uma vez, a pessoa nem viu. Tem que postar de novo. Quem não é visto não é lembrado. E vocês têm que repetir, 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 repetir. E, às vezes, a gente acha que postando uma ou duas vezes lá, meu Deus, já tem que criar outro conteúdo, porque aquele lá já está batido. Não, pessoal. Olha, né, para quem me acompanha mais tempo, a Leide vai saber. Tu sabe, Leide, às vezes tu já sabe decora o que eu vou publicar, né? A Jéssica vai estar hora na academia, ela vai publicar lá da consultoria, sexta-feira de novo tem a aula lá da comunidade Vida Real, eu já não aguento mais. É exatamente isso, eu já não aguento mais, eu sei a vida da Jéssica, né? Eu sei a vida da Jéssica, por quê? Porque eu repetir, pessoal, e é sobre isso, e daí não é aquela coisa assim que, nossa, eu tenho que inventar todo dia um conteúdo novo. Não é, é trazer as mesmas coisas de maneiras diferentes, né? Então, eu tenho esse método assim, ó, é infinito as possibilidades de conteúdo que você pode criar. Por exemplo, tu tem a foto, o card, o carrossel e o Reels. Eu vou pegar aqui o batom de novo. Eu vou fazer uma foto do batom, eu vou produzir um card, onde eu vou falar lá a tendência dos 4 as cores favoritas. Depois eu vou trazer um carrossel, dando autoridade lá para aquele batom. E depois eu vou gravar o quê? Um Reels, falando daquele batom. De novo, agora eu estou falando lá para o feed. Criei 4 conteúdos da mesma coisa, mas de maneiras diferentes. E isso é marketing. É visual, é auditivo, é vídeo. Isso é marketing. Existe uma base. E eu estudei muito essa questão. Por isso que hoje esse método que eu criei, realmente vocês não ficam sem conteúdos. Vocês sempre vão ter o que postar e realmente ter essas estratégias. Quem entra dentro da comunidade Vida Real vai entender um pouquinho melhor, mas aqui eu trouxe só uma pincelada para vocês terem noção e realmente tirar essas dúvidas de vocês, tá? E eu quero ver esses stories, tá, Leite?
E vocês que estão aqui na aula também, trazem isso para o conteúdo de vocês. Eu prestei já uma consultoria de graça, ó. Por isso que é importante essas aulas aqui, quem está ao vivo, tá? Quem tem aí uma ideia, quer trazer aqui, Jéssica, o que tu acha? Me dá uma ideia sobre isso, tá? Aproveitem esse momento de tirar essas dúvidas. Eu faço isso aqui realmente para vocês realmente ter esse embasamento e ter noção do que vocês precisam realmente postar. E essa questão, a gente tem, por exemplo, aqui, né, a frequência de postar, em que momento que eu falo do meu produto, né, ter novas ideias, né, olha só quantas ideias ali de um pequeno exemplo que eu trouxe, vários jeitos que vocês podem publicar. Então, realmente ter esse método, é um método que eu criei, que vocês têm uma base do que postar nas redes sociais, mas com intenção. O que vocês querem com isso, né? Lembrem, começo, meio e fim. Menos é mais. O óbvio precisa ser dito, né? E para finalizar aqui a aula, trago de novo, né? Se não for agora, quando, né? Eu não vi aqui, pessoal, não vi as marcações de vocês aqui ainda no meu Instagram que vocês postaram da aula, tá? Eu quero ver. Mas pode, não quero que vocês também, eu tenho que postar que eu tô aqui. Não, não é essa a intenção, tá? A intenção é realmente vocês postar que vocês estão adquirindo conhecimento, que vocês estão se dedicando, porque vocês fazem parte fora da média das pessoas, tá? Vocês não são como a maioria, vocês realmente escolheram transformar a vida de vocês e fazer diferente. Vocês estão aqui comigo nesse processo, eu espero que vocês continuem aqui comigo, tá? Essa é a minha intenção mesmo, de ajudar mais pessoas, por isso que eu trago esse conteúdo aqui gratuito, né? Imagina esse conteúdo gratuito assim, vocês imaginam pago, tá? Vocês só imaginam como é a minha consultoria. As pessoas saem assim, ó, da minha consultoria. Meu Deus, gente, eu tenho que fazer isso, vamos lá, cheio de ideia. E é isso, quando a gente faz o que gosta, pessoal, é assim, ó, não tem explicação, tá? E para chegar hoje onde eu tô, foi muito trabalho, tá? Não existe coisa fácil, foi muito acordar às 5 da manhã e estudar, e estudar, e estudar, e testar, e fazer, e melhorar, e acertar, e continuar. E é sobre isso, gente, tá? Lembrem onde vocês querem chegar e não param, fazem até dar certo. Não é, vou ver se vai dar certo aqui, vou... Não, gente, fazem com capricho as coisas, que com certeza alguém está vendo, tá? Pode ter certeza disso. Alguém sempre está vendo vocês produzir, batalhar, e quem planta, colhe, tá? Quem planta, colhe. E eu vi que agora isso já é 10 horas da noite. Vocês são guerreiros, hein? Então tá, pessoal. Eu acho que vou finalizando aqui também a aula. Era mais ou menos isso que eu queria trabalhar com vocês. Não sei se tem mais alguma pergunta aí, aproveitam. Dá tempo ainda de perguntar. E quero também ver aí o feedback de vocês. Quem quiser aí abrir o microfone e falar como é que foi a aula, gostaria de escutar vocês para realmente ver se vocês entenderam isso que eu falei aqui na aula, se ficou meio confuso, não entendi. Abre o coração de vocês aí, a minha intenção é melhorar, ajustar o que faltou. Jéssica, eu achei que tu ia falar sobre isso. Colocam aqui que eu vou produzir outras aulas aqui para trazer mais para vocês, tá? E ver o que vocês acharam dessa aula de hoje, tá? Só não vão brigar para quem falar primeiro aí, tá? Mas podem escrever aí também. Mas é importante o feedback de vocês, tá, pessoal? Se vocês gostaram, se valeu a pena em plena sexta-feira vocês estarem aqui. Espero que foi algo assim leve, descontraído, que não seja algo maçante, né? Porque às vezes a gente tá em umas aulas assim, que, pelo amor de Deus, né? Mas é isso. Jéssica, para mim foi incrível, explodiu aqui. E mesmo, igual você falou, tipo assim, você não tendo, às vezes, um produto já, você já pode começar
a trabalhar sobre isso, né? Já começar a engajar o público, já começar a ter pessoas ali que podem ser seus possíveis clientes quando seu produto já estiver mais assim lá na frente. E também teve muitas ideias. Essa aí, você fazendo sobre o que colocar no feed, o que colocar no Stories. Muito bom, tá? E sobre o que você falou, criar uma história durante o dia para permanecer nos primeiros ali, né? Sempre estar próximo para a pessoa acessar o seu conteúdo. Muito bom. Ai, que bom, que bom. Obrigada, Larissa, aí, pelo depoimento. Fico muito feliz em contribuir. Quem mais quer falar aí, gente? Leide colocou aqui, obrigada, Jé, por tantas dicas, você falando fica leve. Ai, que bom, que bom. Eu tento, assim, ó, realmente, essa área do marketing, pessoal, assim, ó, nós temos muito termos em inglês, nós temos muitas coisas, assim, que se eu vim aqui falar tudo, eu já nem procuro mais falar nesse vocabulário quando eu aprendi, principalmente no meu MBA de marca digital que eu fiz. Porque quando eu falava sobre aquilo lá, ficava tão difícil das pessoas entenderem o que eu fazia. Então, por isso que eu tenho essa linguagem, literalmente, assim, que fica mais fácil. E, na verdade, é gente que complica tudo aquilo, né? Existe esse passo a passo. Eu estou explicando para vocês aqui do embasamento que eu realmente desenvolvi, mas de forma mais simples e esmiuçada, para realmente vocês entenderem, né? Essa é meu intuito. Tem mais alguém que quer falar aí? Não, tudo certo, já estão tudo meio cansado. Agora sim, sextou, vamos aproveitar aí o final do dia. Olha aí, até um vizinho, umas coisas boas, hein? Um frio aí no sul, que eu sei que tá, mas obrigada realmente, assim, ó, fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo nesse meu processo, gente. Essa comunidade, ela está iniciando, eu fico muito feliz quem está aí junto comigo, participando dessas aulas aqui, estando junto, então, obrigada por vocês estarem aqui junto comigo, e com certeza eu quero ver vocês também evoluindo, crescendo, e vamos realmente, assim, ó, se ajudar, né? Eu sempre falo, juntos crescemos mais rápido. Hoje eu estou aqui ajudando vocês com marketing, mas daqui a pouco, sei lá, daqui a pouco vocês vão montar em um negócio que eu vou precisar de vocês. E é sobre isso, é realmente vocês fazerem o que vocês gostam, não desistirem de onde vocês querem chegar, batalhar, que quando vocês realmente conseguirem se descobrir, quando vocês realmente fazerem aquilo que, assim, ó, não vai ter hora. É sexta-feira de noite, eu tô aqui, ó, dando aula e tô animada, que eu super feliz fazendo o que eu gosto. E eu quero que vocês também se encontram para realmente vocês terem um produto, um negócio, futuramente fazerem realmente aquilo que vocês gostam. Porque isso aqui, gente, assim, ó, não tem explicação, e eu quero que vocês também despertam isso, se inspiram para vocês também chegar nesse nível, tá bom? Mais uma vez aí, muito obrigada, ficam com Deus e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.